Bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos basta, presença que nos fortalece, presença que nos faz totalmente em uma sanidade mental. É a presença do Senhor que nos dá discernimento e nos faz buscarmos aquilo que é correto e que edifica a nossa vida. Você já falou com Deus hoje? Você já invocou a presença do Senhor? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar isso, fazer isso, falar com Deus. Todos os dias, ao abrir os nossos olhos, a nossa fala deve ser dirigida para Deus. A nossa única adoração a Ele, fale com Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui. Renova minha fé, as minhas forças, Senhor. Sê comigo, dirige a minha vida. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 29 de junho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, onde a Bíblia vai nos dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida a respeito de relacionamentos. A nossa vida, ela é totalmente constituída de relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus. Nós precisamos relacionar com Deus diariamente. E o Senhor, Ele quer de nós relacionamentos, e relacionamentos carregados de amor, de afeição, de respeito, da verdade. Os nossos relacionamentos devem ser pautados na verdade, amor sem fingimento, perdoando, suportando uns aos outros. E é sobre suportar que eu quero aqui ministrar na sua vida. Nós precisamos, e se de fato nós vivemos pela fé, e se de fato relacionamos com Deus, nós suportamos uns aos outros. Suportamos. E suportamos pelas diferenças. A questão é que nós nos apegamos tanto às diferenças entre as pessoas, a diferença de alguém conosco, a diferença entre princípios, a diferença entre razões, a diferença entre pensamentos, a diferença entre estilos. Olha, nós devemos suportar uns aos outros, e aqui eu digo entre irmandade, porque cada um tem uma característica. E se de fato todos nós estamos vivendo pela fé, nós suportamos uns aos outros. Nós temos que saber que aqui neste mundo nós não estamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então não é contra seres humanos. A respeito de seres humanos, você deve suportar.
suportar o seu irmão, o seu próximo, orar por ele, suportar, amando ele e perdoando ele. Nós precisamos ter discernimento quanto a isso e saber que as pessoas têm suas fraquezas assim como nós temos. A questão é um nível espiritual, aquele que você atinge, é maturidade na fé, é sermos maduros na fé, é reconhecer que existe um nível de maturidade espiritual na vida de cada um. E existem alguns que estão engatinhando na fé. Eu estou dizendo entre irmãos, entre pessoas que vivem pela fé. Existem alguns que estão engatinhando na fé e que às vezes não atingiu a mesma maturidade que você já atingiu. E se você de fato atingiu maturidade na fé, você deve entender que nós temos que suportar uns aos outros. Mas às vezes você tem sido intolerante com picuinhas, com coisas que demonstram que alguém está um principiante na fé. Nós precisamos suportar, perdoar uns aos outros. Eu quero te dizer algo. Sabia que é tolerando que você ensina as pessoas a tolerar? E sabia que é perdoando é que você é perdoado por Deus? Nós precisamos suportar e perdoar as pessoas. Será que nós somos perfeitos? Perfeitos. E achamos que ninguém deve nos suportar porque nós somos perfeitos, porque atingimos um nível de perfeição. Apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, não que eu tenha já recebido o prêmio, a soberana vocação, ou que tenha já obtido a maturidade, na fé, a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição, a maturidade. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando, ou seja, gerúndio, é continuamente avançando, esquecendo. Nós devemos esquecer em todo o tempo as coisas que para trás ficaram. A palavra que me agrediu e feriu, o pecado que ficou lá atrás, a prática pecaminosa, esqueça. E é em todo o tempo, é esquecendo, ou seja, é um presente contínuo, é gerúndio. E avançando, em constante avanço, para os que diante de mim estão. Quem está diante de você? O próprio Deus. Ele é o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus do amanhã. Somente o Senhor está à nossa frente. Sim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 12, 14, viva em paz com todos. Essa paz que Jesus nos entrega não é uma paz só em meio às circunstâncias que vivemos, mas uma paz com todos e uma paz com Deus. Busque a santidade, sem a qual não veremos a face do Senhor. Uma das vertentes do reino de Deus é paz. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver em paz com as pessoas. E nós só vamos viver em paz e relacionar em paz, suportando as diferenças, suportando uns aos outros. Mas olha, é suportando o que você ensina a pessoa a deixar a prática errada. É perdoando que você ensina uma pessoa a te perdoar também.
Porque nós também carecemos do perdão das pessoas, do perdão de Deus. Nós somos falhos. Vamos suportar uns aos outros. Às vezes você está aí intrigado com alguém, porque não tolerou algo que ela te disse, porque não tolerou uma ação que ela teve, porque não tolerou. Tolere! Você também deve ser tolerado pelas pessoas. Ou será que você acha que você é o perfeito, que você é uma pessoa que não erra, que não agride? Cuidado! O Senhor, Ele nos diz: perdoe para que seja perdoado. Apóstolo Tiago nos escreve que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e se eu não tiver misericórdia do meu próximo, sem misericórdia eu serei julgado por Deus no dia do juízo. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, é o amor que nos vincula ao perfeito, a Jesus. E quando nós suportamos as pessoas uns aos outros, suporte para que você também seja suportado. Nós agradamos a Deus. Nós andamos em conformidade com o Senhor, com aquilo que Deus quer. Às vezes tem esposas que não estão suportando o marido deixar uma toalha molhada dentro da cama, sobre a cama, aliás. Nós precisamos suportar essas pequenas coisas. Essas coisas não vão nos tirar da presença do Senhor, nós não podemos. São tão pequenas coisas que às vezes você tem agredido o seu esposo, ou o esposo tem agredido a esposa, porque não tem suportado. São relacionamentos, e os nossos relacionamentos devem estar vinculados à perfeição, a Deus. A Deus. Suporte, tolere. Às vezes uma palavrinha qualquer parece que acende uma faísca dentro de você, e assim você já incendeia por meio das palavras. Mulher rixosa, homem que não tolera. Às vezes você não tolera coisas no seu filho. Nós precisamos ser pessoas que suportam uns aos outros, vivermos em paz uns com os outros. Viva em paz. Para de criar picuinha com coisas. O que nós não podemos suportar é o pecado. O que nós não devemos suportar são atitudes erradas em nós. Essa não tem tolerância. Nós precisamos consertar essas coisas em nós. E cada um em si, se autoexaminando. Nós não podemos suportar aquilo que a palavra abomina. Agora, as pessoas, nós temos que amá-las e ensiná-las a amar. E nós só vamos ensiná-las a amar suportando e ensinando com amor aquilo que Deus quer. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo. Oh, Jesus, como é gratificante ter o Senhor para nos ensinar a viver, nos ensinar por meio da Tua palavra a suportar uns aos outros, Senhor. Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada por nos ensinar. Jesus, sê conosco, Pai, nos guarde, nos proteja, nos conduza em acordo com a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Deus, guarda o meu ouvinte do Pão Diário, a minha ouvinte do Pão Diário. Seja com essa família, com essa casa, Deus, em nome de Jesus, amparando, enchendo, Deus, da Tua presença. O Senhor é Deus.
Exaltamos o teu nome, Senhor. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.